Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós vamos hoje tratar do tema da lição de terça, quarta e quinta. Terça-feira tem o título Trazendo os Seus Feixes. E esse trazendo os feixes tem a ver com a alegria, a satisfação de que a terra brotou, ou seja, os feixes dos quais eram feitos com a colheita do trigo, dos cereais que se era plantado, demonstrando que agora Deus abençoou a terra e pela bênção que ele concedeu, o povo tinha um alimento. A gente sabe, irmãos, que na Bíblia as histórias que acontecem sempre de fome, sempre de seca, e todas as vezes que se fala de fome é atrelado a uma terra seca, de uma terra que não brota. Por isso que também quando a promessa de Deus de conceder ao povo de Israel uma nova terra, ou seja, a Canaã, uma terra que emana leite e mel, leite demonstrando que haveria, através dos animais, uma condição de uma boa vegetação, e mel também, de onde vêm as flores. Então, assim, nota-se que é um local que não era seco, era um local que de fato tinha suprimento de água. Tanto o leite quanto o mel são provenientes de uma terra fértil. E todas as vezes que a gente vê fome na Bíblia, a gente vê tristeza, angústia. Aconteceu isso com Abraão. Olha os 7 anos de fome da questão que houve com José lá no Egito. Então, houve período de fartura e, vez após outra, o próprio Isaac sofreu também essa situação de seca e de fome, teve que descer ao Egito. Então, a gente nota que essa expressão aqui de trazendo seus feixes, quer dizer, vocês terão o prazer, o privilégio de ver a bênção de Deus, a presença dele sendo manifesta na vida do seu povo. Então, quando o texto fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, isso demonstra com clareza que o cuidado de Deus e a sua providência era feita. E aqui, nesse Salmo 126, a gente encontra também não só um auxílio, né, que ele já começa falando do povo que veio de um exílio, e a autora aqui colocou quando fala assim: observe que a geração que louva ao Senhor pela libertação do cativeiro ainda se encontra no cativeiro. Não era o cativeiro físico que eles estavam falando, mas era aquele cativeiro espiritual que deixava ele preso em algumas coisas. E esse louvor demonstrava de que, embora o choro durasse, a alegria viria para trazer bênção. Esse era o salmo que devia ser entoado. Eu não sei se vocês vão ouvir aí, mas está tendo um barulho de uma serra elétrica lá fora, de um serralheiro, que eles estão fazendo um serviço aqui. Espero que não atrapalhe o áudio na medida que eu estiver aqui falando para vocês. Quarta-feira fala sobre esperando no sábado do divino descanso, ou de descanso divino. O Salmo 92, irmãos, ele foi criado não só no sábado, como é dito por alguns estudiosos, mas ele também foi feito para o sábado. É interessante que nas nossas Bíblias, né, no subtítulo do Salmo 92, tem assim: para ser cantado no dia de sábado. Para vocês terem uma ideia, a tradição judaica defende uma teoria de que cada dia da semana existia um salmo diferente. Salmo para cantar no primeiro dia, salmo para cantar no segundo dia, e cada um deles era entoado. A Bíblia de Estudo, King James, como também a NVT e o Comentário Bíblico Adventista, essas 3 fontes dão essa base. Olha que coisa interessante que eu encontrei aqui. Ó. No Salmo 92, aqui é dito que o sábado pertence primeiramente a Deus, e embaixo fala assim, ó, deixa me ver, na liturgia pós-exílica do templo, este salmo passou a ser entoado na hora do sacrifício matutino no sábado, sendo que em cada dia da semana se cantava um salmo diferente. Salmo 24, para vocês terem uma percepção, o Salmo 24 ele foi feito para ser cantado no primeiro dia da semana. E é interessante porque o Salmo 24 ele faz menção à ressurreição de Jesus. E quando ele fala sobre a entronização da ida de Cristo ao santuário, ou a ida de Cristo aos céus, ele dá uma descrição de que esse foi o primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição de Jesus. Olha que coisa interessante. Então, o Salmo 24 foi feito para cantar no primeiro dia da semana, o Salmo 48 para cantar no segundo dia da semana, o Salmo 82 para ser cantado no terceiro dia, 94 no quarto, 81 no quinto, 93 no sexto, e 92, que é esse que a gente está estudando, no sábado. Você não encontra no subtítulo, mas se você tiver a Bíblia de estudo, pode considerar que na introdução de cada salmo ele fala, na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, eles colocaram do subtítulo lá essa frase que eu falei para vocês: hino para ser cantado no dia da segunda, ou no segundo dia da semana, no primeiro dia da semana, e assim sucessivamente.
Porém, aqui ainda falando sobre esperando o sábado divino, esse salmo, irmãos, é tão interessante porque ele entoa a Deus como Criador e o sábado remete a isso. Não existe nenhum outro mandamento que nos faz lembrar de Deus como Criador e nos faz lembrar de sua origem, nos faz lembrar da origem de todas as coisas. E uma outra coisa que me chama a atenção, esse salmo ele não só nos traz a origem da nossa existência, mas nos traz também uma libertação futura. O sábado ele nos faz lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos. E esse cântico, no Salmo 92, dá ênfase em relação a isso. Endossa a Deus como Criador, a nós como criatura, e louvar o seu nome por tantos feitos que ele realizou na vida do seu povo. A nossa vida aqui, de fato, real. A quinta-feira tem como título A Alegria Vem de Manhã. Interessante que, quando a lição de terça-feira fala que os que colherão, né, de uma maneira, trarão seus frutos logo cedo, ou seja, trarão seus feixes, seus resultados, aqueles que fazem aquela colheita ali. E a alegria que vem pela manhã me chama bem a atenção com o que aconteceu no capítulo 16 de Mateus, na ressurreição de Cristo, que é descrita nos evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas. E esse Marcos, capítulo 16, nos faz lembrar também algo bem parecido com o Salmo 92. A morte de Cristo nos trouxe libertação. E esse tema que está aqui, os versos que os salmistas, que a autora colocou, nos faz lembrar dessa libertação também. Nos faz lembrar dessa alegria. Por essa razão que é chamado de a manhã da ressurreição. Ou seja, a morte traz escuridão, a morte traz negror. Mas amanhã, quando as coisas clareiam, até os mortos também terão a sua claridade pela vida que eles terão na volta de Cristo, pela ressurreição que eles irão receber em sua volta. E também até o próprio lição de quinta-feira, ele remete ao Salmo 92, também falando sobre isso. Então o que é que me chama aqui a atenção? Com clareza, estes salmos, como também um texto que aqui é dito, a dificuldade vem, mas ela não é para sempre. A angústia vem, mas ela tem prazo de validade. A morte, que nós todos iremos passar, o sono da morte, se Cristo não voltar antes, iremos passar por ela. Porém, essa certeza de morte deve ser substituído também pela garantia da ressurreição, a garantia da promessa da volta de Cristo. E essa garantia nos deve fazer descansar em seus braços. Quando ele fala que a alegria vem pela manhã, o choro pode até passar um tempo, mas de manhã cedo as coisas serão restauradas. E Cristo, que é o nosso maior responsável pela alegria, né, tanto em sua vinda à terra quanto à sua volta, deve ser uma evidência disso. Lembre-se que os anjos disseram para os pastores: eis que vos trago nova, que é de grande alegria para todos os povos, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a alegria veio em sua vinda, a alegria virá em sua volta, e a alegria permanecerá para sempre na Canaã celestial. Lembrando que a alegria, né, faz parte do fruto do Espírito. E sendo do Espírito o fruto, ou uma característica do fruto do Espírito, eu devo levar em consideração de que a minha vida deve estar, de fato, com alegria, pela certeza da sua volta. E que todas as coisas serão, de fato, restabelecidas. Irmãos, olha, do fundo do coração, para mim essa lição de Salmos nos trará grande satisfação. Para mim foi uma satisfação enorme ter estudado com vocês. Ela, infelizmente, alguns dias a gente deixou a desejar por conta de correria, outras atividades, problemas que passamos. Mas somos gratos a Deus por isso. Na próxima semana, iremos estudar sobre o grande conflito. Essa lição, da autoria de Mark Finley, inclusive eu tenho uma lição ali do Fowler, John Fowler, que ele também fez uma lição semelhante a essa, o grande conflito cósmico, em 2002. A gente vai então reestudar com esse autor, com certeza vai ser brilhante. Aguardo vocês lá. E que essa lição de Salmos faça a nossa vida ser uma vida de louvor, de adoração, de reconhecimento. E que em Cristo, eu e você vivam uma vida de alegria, porque em sua volta todas as coisas serão restauradas. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo estudo dessa semana e pedimos o teu cuidado e a tua bênção para com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti, a esperar em Ti e ter a certeza de que a Tua providência em breve será, de fato, manifesta para todo o mundo em nosso planeta. Pedimos que nos conceda fé o suficiente e confiança para crermos em Tuas palavras e vivemos conforme ela até a Tua volta, Senhor. Te pedimos o perdão dos pecados,
e a tua bênção para essa semana. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Para todos vocês, uma ótima Páscoa. Deus muito o abençoe e lembre-se, a Páscoa simboliza libertação. Cristo veio para nos libertar do cativeiro do pecado que o mal nos trouxe. Porém, em Cristo todos somos libertos e que essa libertação lhe conceda a alegria de servi-lo com fidelidade até a sua volta. Um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo, se Deus quiser.